Quais eram os objetivos da Alemanha na Segunda Guerra Mundial? Primeiramente, é importante destacar que os interesses de Hitler ao longo de sua carreira política e como líder da Alemanha não começam na Segunda Guerra Mundial, mas sim quando ele se torna um político ativo. Hitler se utiliza de discursos emocionais, fazendo apelo à história da Alemanha, a um passado glorioso, entre aspas, né? Mas como nós vimos no meu vídeo sobre o fascismo e o social-fascismo, isso daí não é nada mais do que uma jogada para alienar as massas, né? Para enganar a população, como se ele fosse um líder que se importasse realmente para a população, mas a gente sabe que não é bem assim. E Hitler coloca em prática seus interesses muito antes da Segunda Guerra Mundial. Aqueles que assistiram o meu vídeo da política do apaziguamento conseguiram notar que a Alemanha já estava traçando esses objetivos. Um deles foi rasgar o Tratado de Versalhes e reconquistar territórios que era da Alemanha, né? Como a remilitarização da Renânia, como Anschluss, que foi pegar a Áustria, e muitos outros territórios, como os Sudetos, né? Então, nós conseguimos ver que Hitler ele já estava traçando seus objetivos mesmo antes de sequer supor uma guerra a longo prazo como seria a Segunda Guerra Mundial. E é claro, outros objetivos de Hitler era aquela questão racial, aquela questão da pureza étnica, esse confronto, essa guerra secreta que a Alemanha estava tendo com os povos eslavos, os povos judeus. Então, nós vemos que dentro da Alemanha já existia essa demagogia nazista para querer buscar os objetivos nefastos de Hitler. Porém, com o início da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a Polônia, isso acaba chegando em um outro nível. E os planos da Alemanha, os planos de Hitler no caso, tiveram que se ajeitar de uma forma radical. Por exemplo, o principal objetivo de Hitler, e isso não existe dúvida alguma, era o Lebensraum, o espaço vital para o povo alemão. Um espaço que, segundo ele, o Terceiro Reich encontraria no leste europeu e nos campos férteis da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia europeia, como vocês podem ver no seguinte trecho de Hitler. E além desse discurso de Hitler no rally anual de jovens cadetes oficiais do Sport Palace de Berlim de 1940, Hitler também via nos países escandinavos como a Dinamarca, Suécia e Noruega, além da Áustria, Suíça e Holanda, países germânicos, como ele chamava, né? Aqueles países que eram parentes da Alemanha, né? Os parentes daquela glória germânica totalmente mitológica que Hitler desenvolveu, que passariam também a fazer parte do Terceiro Reich e também daquela ideia do Lebensraum de construir a grande Alemanha, o grande império. E essa passagem, né, pode ser encontrada no livro de Visions of Victor, The Hopes of Eight World War II Leaders, de Gerhard Weinberg. E agora, partindo um pouco para a suposição, né, Hitler tinha um objetivo no pós-Segunda Guerra, o que ele chamava de General Plan Ost, que seria o objetivo de colonizar a Europa Central e a Oriental e partir do genocídio e limpeza étnica, como a gente verá mais para frente sobre a questão racial na Alemanha. Ou seja, o objetivo central da Alemanha, desde antes da Segunda Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, era o Lebensraum. Porque Hitler precisava disso a todo custo, pois para ele manter sua demagogia irracional e idealista, ele precisava provar para o povo alemão de que ele traria essa, entre aspas, glória da Alemanha, criar um terceiro Reich que duraria 1000 anos. Além disso, ele também precisava disso para ter recursos para se tornar autossuficiente, tornar a Alemanha autossuficiente como uma potência hegemônica europeia. Até porque Hitler não tinha muito problema com a Inglaterra, não via problema com os Estados Unidos, embora ele tinha críticas a essas duas nações, ele não via essa necessidade de um confronto direto entre essas duas nações, né? Mas Hitler, ele tinha problemas com outras nações, como a União Soviética, que seria
alvo da sua guerra de extermínio, e a França de seu revanchismo. Mas antes de falar necessariamente do revanchismo, é necessário falar do objetivo racial. Para Hitler, era a missão sagrada do povo alemão reunir e preservar os elementos raciais mais valiosos e elevá-los à posição dominante. Além disso, era necessário que os alemães se ocupassem não apenas com a criação de cães, cavalos e gatos, mas também com o cuidado com a pureza racial do seu próprio sangue. Ou seja, Hitler atribuiu uma importância internacional à eliminação dos judeus, que deve ser necessariamente um processo sangrento, escreveu ele. E tudo isso é centralizado na sua mentalidade colonial, pois para Hitler, o que a Índia foi para a Inglaterra, os territórios da Rússia serão para nós. Ele começou uma guerra para colonizar a Europa Oriental, seguindo o modelo da colonização britânica da Índia. O primeiro ato de guerra não foi contra a Europa Ocidental, mas contra o leste, em 1º de setembro de 1939, onde o exército de Hitler invadiu a Polônia como o primeiro passo da colonização da Europa Oriental. Hitler viu no colonialismo britânico um modelo para colonizar a Europa Oriental. Inclusive, ele disse: deveria ser possível para nós controlar esta região ao leste com 250 mil homens, mais um quadro de bons administradores, e vamos aprender com os ingleses que com 250 mil homens no total, incluindo 50 mil soldados, governaram 400 milhões de indianos. Este espaço na Rússia deve ser sempre dominado pelos alemães. O espaço russo é a nossa Índia. Como os ingleses, governaremos este império com um punhado de homens. E a ideia de colonizar era baseada no conceito de uma raça superior que tinha o direito natural de colonizar os Untermensch, que seriam as raças inferiores. E o interessante de tudo isso é que ela está alinhada com aquilo que falamos no último vídeo, do irracionalismo, idealismo, da ideia do Übermensch, né, que é o super-homem, a ideia de inferiorizar outros grupos, principalmente aqueles que são considerados indesejados, né, que estão alinhados com biologismo, com racismo, racialismo. E para Hitler, isso era necessidade, pois a exploração da raça inferior é necessário para que a raça superior se desenvolva. Ele descreve que, se não tivesse sido possível para eles empregar membros de raça inferior que eles conquistaram, os arianos nunca teriam estado em posição de dar os primeiros passos na estrada que os levou a um tipo posterior de cultura. Ou seja, assim como sem a ajuda de certos animais adequados que eles foram capazes de domar, eles nunca teriam chegado à invenção do poder mecânico que posteriormente os habilitou a viver sem essas feras. Esse jogo de palavras, essa mentalidade nefasta de Hitler, fazia com que ele considerasse o povo eslavo da Europa Oriental como os britânicos e o resto do mundo, entre aspas, civilizado, considerava o povo colonizado. Quando se contempla este mundo primitivo, está se convencendo que nada o tirará de sua indolência, a menos que se obrigue o povo a trabalhar. Os eslavos são uma massa de escravos natos que sentem a necessidade de um mestre. E essa é uma passagem de Hitler que reforça o que eu disse dessa mentalidade nojenta. E é claro que vocês devem estar se falando: tudo bem, professor, você falou de toda a parte teórica da mentalidade de Hitler e da mentalidade do nacionalsocialismo, mas aonde que o Holocausto entra nesse caso? Bom, antes de 1941, a política nazista em relação aos judeus baseava-se em forçá-los a emigrar do Terceiro Reich e não em matá-los necessariamente. Essa política implicava a expropriação de propriedades judaicas, a introdução de leis para proibir casamento entre judeus e não judeus e, de forma ocasional, a organização de violências, como no caso da Noite dos Cristais, que foi do dia 9 ao dia 10 de novembro de 1938, quando um prógono foi organizado durante o qual as janelas, lojas e edifícios de sinagogas judaicas foram destruídas.
Porém, a decisão de iniciar o Holocausto foi tomada depois que o exército de Hitler conseguiu isolar Leningrado na frente norte e capturar Kiev, a capital da Ucrânia, em setembro de 1941. E como a Alemanha estava sentindo que eles estavam próximos de uma vitória, trouxe um problema. O que fazer com milhões de judeus que viviam na Europa Oriental, que em breve fariam parte do Terceiro Reich, e agora estava na sua agenda? Hitler viu que eles tinham milhões de pessoas em suas mãos e ele não poderia simplesmente expulsar eles de seu território, até porque o mundo estava mergulhado em guerra, a Alemanha iria ter que se passar por uma reconstrução econômica, então a ideia de expulsá-lo saiu e agora a aniquilação total se tornou uma realidade. Uma carta de Göring para Reinhard Heydrich, datada de 31 de julho de 1941, determinou a elaboração de um plano chamada Solução Final da Questão Judaica. E uma carta datada de 26 de fevereiro de 42, Reinhard Heydrich, para o diplomata alemão Martin Luther, após a Conferência de Wannsee, pediu apoio administrativo para implementar essa solução final para a questão judaica. Esses grupos, os Juntament para Hitler, eram nada mais nada menos do que pessoas que serviriam como mão de obra escrava, dado ao fato de que a Alemanha já utilizava bastante dessa mão de obra ao longo, da Segunda Guerra Mundial, e para o extermínio. Eles não eram bem-vindos nos planos de Hitler para um terceiro Reich, para o futuro da glória da Alemanha. Hitler não queria isso. Hitler queria se livrar o mais rápido possível desses grupos. E é nesse contexto que entra a parte mais triste de todas. E para acelerar o processo de extermínio dos judeus, foi criada a Sonderkommando, uma unidade de trabalho que era composto por prisioneiros em campos de extermínio organizado pelos nazistas. E aqueles que faziam parte da Sonderkommando eram forçados a trabalhar até a exaustão, sob a ameaça de execução, para ajudar os alemães a se livrarem dos corpos que saíam das câmaras de gás. E falando em câmara de gás, essa foi uma das formas mais cruéis que a Alemanha se utilizou para matar de forma massivamente os seus prisioneiros, utilizando o Zyklon B, que era um pesticida barato. Além disso, eles também utilizavam gases, até mesmo como a gasolina, para matar o máximo possível que eles podiam de seus prisioneiros, pois isso estava dando muito gasto para os campos. E além da câmara de gás e do trabalho forçado, a Alemanha também empregou grupos que só tinham um objetivo: exterminar aqueles que eram considerados indesejados. Entre eles, podemos destacar a Einsatzgruppe, que foi o esquadrão da morte da Alemanha, que matou milhares, centenas de milhares de pessoas ao longo da Segunda Guerra Mundial. E agora vamos terminar com seu terceiro principal objetivo, o revanchismo alemão. A Alemanha tem um histórico de conflito com a França desde o século XVI. É claro que nessa época não existia a Alemanha necessariamente, mas existia conflitos entre a França e os feudos germânicos. Isso ficou num ciclo revanchista que iria se destacar na Guerra Franco-Prussiana, pois quando a Prússia derrota a França nesse conflito, cria-se aquele sentimentalismo de uma necessidade de combater os alemães, que levaria à Primeira Guerra Mundial e à vitória da Entente. E a França iria ser uma das que mais iriam se aproveitar da Alemanha, inclusive pegando a Alsácia-Lorena, que era uma região que foi de conflito na Guerra Franco-Prussiana. E com a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, surgem mitos para agravar esse ciclo revanchista. Daniel Becker, que é um historiador, ele fala que o mito do horror negro do Reno são contos de violência sexual contra mulheres alemãs burguesas e brancas que muitas vezes beiravam o pornográfico. Essa retórica desencadeou violência e o nacionalismo radical que, como alguns estudiosos argumentaram, lançou as bases para um amplo apoio a vários projetos raciais do regime nazista. O horror negro do Reno foi uma campanha de propaganda racista e xenofóbica promovida pela Alemanha na década de 20, que após a Primeira Guerra Mundial, supostamente,
Tropas coloniais francesas, muitas das quais eram africanas, foram enviadas para ocupar a região do Reno, na Alemanha, como parte das condições impostas pelo Tratado de Versalhes. A propaganda alemã retratou essas tropas como bárbaras e perigosas, acusando-as de cometer atrocidades, incluindo estupros e abusos contra a população local. E esse objetivo era incitar a indignação internacional e fortalecer o ressentimento nacionalista dentro da Alemanha, pintando a ocupação como humilhação infligida pelos aliados. A campanha também foi refletida profundamente com sentimentos racistas e coloniais da época, exacerbando tensões raciais e promovendo a ideia de pureza racial. E o horror negro no Reno foi uma propaganda explorada profundamente pelo Partido Nazista, fazendo apelo à comunidade popular para que eles pudessem esmagar a França e acabar com esse horror negro. Então nós vemos que a propaganda foi uma arma fundamental para criar e desenvolver esse revanchismo que levaria à guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. Até porque uma das principais adversárias da Alemanha ao longo de sua história era a França, né? Foi a França. Mesmo que hoje eles tenham uma relação muito mais positiva, durante séculos existia esse sentimento de conflito entre os povos germânicos e os franceses. Então, nós vemos aqui que o revanchismo ele aparece como uma figura central nos objetivos e interesses da Alemanha. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo.